Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Thomas. Hoje eu vou apresentar para vocês a aula no nosso segundo módulo, Código de Ética Profissional do Servidor Público no Poder Executivo Federal. Nós vamos ter uma pequena introdução do que se trata a ética, os princípios que norteiam o Decreto 1171 de 1994. Então, antes de passar ao nosso estudo concreto do decreto, devemos ter uma prévia noção sobre o que é a ética e os princípios do Código de Ética. A ética, ela é o estudo, a análise e a valoração da conduta humana em consonância com os conceitos de bem e mal. Tudo isso centrado numa determinada sociedade, num determinado momento, isso é. A ética é um padrão de comportamento orientado pelos valores, princípios morais da dignidade humana. O ser humano possui diferentes valores e princípios, e a quantidade desses valores e de princípios que são atribuídos é que determina a qualidade de um padrão de um comportamento ético. Esses valores são repassados, nós aprendemos esses valores através da nossa família. Quanto maior o padrão de valores que tiver numa pessoa, maior será a sua ética. Então, maior valor atribuído ao bem, maior ética. Menor valor atribuído ao bem, menor ética. Tudo indica que a falta de ética induz ao descumprimento de leis. Isto é, a falta de ética gera uma ilegalidade. Esta é uma grande tendência, uma vez que haja comportamento antiético. As leis, em princípio, se baseiam nos princípios da dignidade da pessoa humana, bons costumes e boa-fé. Tudo isso baseado na ética e moralidade. Porém, a ética ela vai muito além da legislação, ela vai de encontro à moralidade. Maior moralidade é o maior padrão de ética. Não sei se fui bem compreensivo, se falei muito rápido, mas tá tudo aí para vocês entenderem um pouquinho sobre a ética. Agora nós vamos passar aos princípios que norteiam o Código de Ética do Servidor Público do Poder Executivo. Princípios, em modo geral, são linhas aplicadas a determinada área do direito, constituindo bases de determinadas estruturas que fundam as normas. Princípios, então, são um alicerce que vão levantar uma determinada norma. Então, a Constituição Federal, no caput, na cabeça do artigo 37, estabelece 5 princípios da administração pública. 5 princípios da administração pública, seja ela direta ou indireta. É o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência. LIMP, olha as iniciais. L de legalidade, I de impessoalidade, M de moralidade, P de publicidade, E de eficiência. Formou a palavra LIMP. Memorize isso. Princípios jurídicos são as ideias centrais do sistema que norteiam toda a interpretação jurídica. Os princípios estabelecem o alcance e o sentido das regras existentes no sistema jurídico. Isto é, sem os princípios, nós não teríamos como entender a nossa legislação. Nossa legislação é um tanto complexa, então os princípios de moralidade, impessoalidade, todos esses princípios é que vão dar o sentido para a norma. Então, vamos falar agora sobre o Decreto 1171 de 1994, o Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal. Esse decreto ele foi criado para guiar alguns comportamentos do servidor, esses comportamentos antiéticos que vinham acontecendo no âmbito da administração pública, e não haviam normas que regulamentassem. Então estava a bambuzão, cada um fazia o que queria lá, então surgiu a norma para prescrever algumas situações. Nele estão alguns princípios éticos e morais esperáveis do comportamento do profissional que exerce essa função. Todo esse decreto foi inspirado na Constituição Federal, artigo 37, acrescido pela Emenda Constitucional número 19 de 1998, e além da inspiração legal das leis 8.112, que é o regime jurídico de servidores públicos, e 8.429, que é a da improbidade administrativa. Importante lembrar que o decreto 1171, o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, é voltado somente aos servidores do Poder Executivo, da administração direta, indireta, órgãos, entidades, autarquias, fundações, empresas estatais, paraestatais, da economia mista, ligadas ao interesse do Estado. Esse código não é aplicado ao Poder Legislativo. E esse código de ética ele pode ser dividido em 4 partes. Regras deontológicas,
que são os princípios morais, os deveres dos servidores públicos, vedações ao servidor público e as comissões de ética, as quais a gente vai estudar passo a passo. Então, são 4 etapas que a gente vai dividir o nosso estudo. Vamos então para a primeira. Regras deontológicas. Vamos analisar então, passo a passo, dispositivo por dispositivo, cada um. A gente precisa entender o que cada dispositivo está nos dizendo. Então vamos passar para o primeiro dispositivo. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja ele no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos, atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos servidores públicos. Esse dispositivo nos fala, então, que à luz do decreto, o servidor público é servidor público 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Então ele deve agir com decoro, zelo, eficácia sobre os princípios morais e éticos. Então, servidor é servidor público, não importa o horário, fora ou dentro da instituição, ele sempre vai ser servidor público. Não importa. Vamos passar para o segundo, então. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, conveniente e inconveniente, oportuno e inoportuno, mas principalmente entre honesto e desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. Isso quer dizer, então, que o servidor deve ser honesto. Ser honesto é o mesmo que ser ético. Não basta cumprir a lei. Só cumprir a lei é pouco, muito pouco cumprir a lei. O servidor deve ser honesto e íntegro no padrão de moral e de conduta. Tem que servir com honestidade. O servidor tem que ser sempre honesto. Terceiro, então, a moralidade, a administração pública, não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum, o equilíbrio entre a igualdade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. 4. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por ele próprio. Por isso exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator da legalidade. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que como cidadão integrante da sociedade, e o êxito deste trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. Então, da leitura desses 3 dispositivos, entende que o fim para que serve o servidor público é o bem comum. Todo servidor público deve primar pelo bem comum, tendo como foco principal o interesse do usuário final, isto é, o usuário do serviço público, aquele que paga os tributos, enfim, aquele que paga o salário do servidor. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir ao seu bom conceito na vida funcional. Então, como já foi dito, todo servidor público deve ter para si que é servidor público 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias do ano. Isso não quer dizer que o servidor não tenha direito a uma vida particular, mas mesmo assim, seus atos vão refletir na vida profissional. Atitudes ilegais e morais refletem na imagem do órgão público. Um servidor que com um crachá de um órgão público entra em uma briga de trânsito, imagine a notícia nos jornais. Servidor público entra em briga de trânsito. Essa atitude é passível de censura. Vamos para o 7, então. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais, o interesse superior do Estado e da administração pública serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei,
A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficiência e moralidade, ensejando sua omissão em comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar. A publicidade do ato administrativo é requisito da eficácia, salvo para os casos de segurança nacional, investigações policiais ou de interesse superior do Estado e da administração pública, e enseja um comportamento ético. Sua omissão oprime o bem comum. Seguindo o princípio constitucional da publicidade, tudo deve ser publicado, salvo as exceções. Então, tudo deve ser publicado, salvo aquilo que é exceção. Toda pessoa, oitavo então, toda pessoa tem direito à verdade. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la, ainda que contrária a interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corruptivo do hábito do erro ou opressão da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais de uma nação. Então, toda pessoa tem direito a saber a verdade. O servidor não poderá omiti-la ou falseá-la, ainda que contrário aos interesses da pessoa ou da administração pública. Todo servidor deve sempre falar a verdade, doa a quem doer. 9. A cortesia, a boa vontade, o cuidado, o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço para a disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos, direto ou indiretamente, significa causar-lhe dano moral. Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento e às instalações do Estado, mas todos os homens de boa vontade que dedicaram sua inteligência e seu tempo, suas esperanças e seus esforços para construí-los. O que entendemos disso? A cortesia, a boa vontade, o cuidado, o tempo dedicado ao serviço caracterizam o esforço do servidor para a disciplina. Ok. Então, se tratar mal um usuário de serviço público que paga os tributos é causar um dano moral. Da mesma forma que causar um dano ao bem ou patrimônio público não constitui apenas uma ofensa ao patrimônio, mas sim uma ofensa a todos os cidadãos de bem que ajudam a pagar aquele patrimônio. Todos os usuários merecem um atendimento com cortesia, educação, dignidade e respeito. Eu vou detalhar então um ponto para vocês ali. A gente tem que tomar muito cuidado com o assédio moral. Assédio moral é o mesmo que o bullying nas escolas, que é tratar uma pessoa com menosprezo, de forma humilhante, vexatória, de maneira que a pessoa possa prejudicar o seu trabalho ou o seu rendimento. Não trata aqui só do atendimento ao serviço público, mas sim do tratamento com o colega de trabalho, seja ele da mesma hierarquia, superior ou subordinado. Essa atitude ela é passível de censura. Então vamos cuidar com todo o tratamento, seja ele com colega ou com um atendimento público. Ok? Vamos passar para o próximo ponto então. O ponto 10. Deixar o servidor público, qualquer pessoa que à espera de solução compete ao setor em que exerce suas funções, permitindo a formação de longas filas, qualquer espécie de atraso ou na pretensão de serviço, não caracteriza apenas a atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral ao usuário de serviços públicos. Como já dito, a Emenda Constitucional 19 trouxe o artigo 37 para a Constituição Federal, e nele está o princípio da eficiência, que é o uso adequado dos recursos e o método adequado para o melhor atendimento ao usuário final. Esse atendimento deve ser com excelência, o servidor deve buscar a satisfação do usuário, não deve permitir a formação de grandes filas, de forma que prejudique a qualidade do atendimento. A demora no atendimento causa dano moral ao usuário. Passamos então ao item 11. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente para seu cumprimento, e assim evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, descaso, acúmulo de desvio tornam-se às vezes difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo a imprudência no desempenho da função pública. Então, o servidor é obrigado a cumprir as ordens dos superiores hierárquicos. Todavia, se o superior obrigar a fazer serviços particulares, como que lave seu carro, que busque seus filhos na escola, o subordinado, neste caso, à luz do Código de Ética do Servidor Público Federal, deve denunciar o ato.
essa denúncia deve ser levada à autoridade superior. Deve ser o delator do fato, sob pena de ser punido com censura. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada condição, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Então, é necessário que todos trabalhem em harmonia com a estrutura organizacional, que todos estejam desempenhando bem as suas atividades, para que desta forma o trabalho seja realizado na melhor forma, ou seja, com eficiência e qualidade. Então, resumindo, todo o servidor deve trabalhar com excelência. O serviço público deve ser feito com excelência, com eficiência, rapidez. E essa foi a primeira parte do Código de Ética do Servidor Público. Nós falamos ali sobre as regras deontológicas. Próxima aula nós vamos falar então sobre os deveres do servidor público. Então tá, pessoal, até a próxima aula.